Este programa foi possível graças às doações da Fundação Família Ashton, de Dorothy Nielsen, e do Centro Laura F. Willis de Estudos do Livro de Mormon, o Instituto Neil A. Maxwell de Estudos Religiosos, com o Departamento de Educação Religiosa da Universidade de Brigham Young e a BYU Broadcasting. Apresenta Quem é esse homem da antiguidade que se encontra na encruzilhada da história? Ele é um grande mestre, um revolucionário, um profeta. Ou ele é, de fato, o filho divino de um pai divino, o salvador literal do mundo? Ao tentar responder a essas perguntas, vários estudiosos descartam a parte divina e a separam do Jesus da história, o mortal, do Jesus da fé, o Filho de Deus. Atualmente, os estudiosos santos dos últimos dias tentam combinar história e fé, erudição e revelação moderna, a fim de obter uma compreensão mais completa sobre quem Jesus foi e quem é. O Messias. Eis o Cordeiro de Deus. E na madrugada do primeiro dia da semana foram ao sepulcro no nascer do sol, e quando olharam, viram que a pedra havia sido retirada. Relatos de testemunhas oculares daqueles que apalparam o recém-ressuscitado Salvador poucos dias após a sua crucificação e enterro apoiam a crença de uma união física do corpo e espírito de Jesus, caso estivesse na estrada para Emaús ou ensinando no templo no Novo Mundo. A aparição de Jesus Cristo declarou seu triunfo sobre a morte quando ele convidou a todos que viessem a ele. Não está aqui, porque já ressuscitou. A ressurreição. Para crentes, é a ressurreição, um evento que pode ter acontecido aqui mesmo, que coroa o ministério de Jesus, o distingue de todos os seus antecessores. Houve professores, profetas e curandeiros, mas nenhum deles possuía o poder de sacrificar a própria vida e então retomá-la novamente. Foi a ressurreição que providenciou a base da doutrina de todo o cristianismo. Sem ela, o cristianismo seria apenas um conjunto de crenças, histórias e mensagens inspiradoras sobre como viver uma boa vida. No entanto, não seria o mesmo cristianismo de hoje. Sabe, John, com a ressurreição de Jesus Cristo, passamos a ter a mensagem das eternidades. Esse conhecimento é o centro de tudo que acreditamos, é o apoio de nossa fé. E ainda de maneira irônica, é também do cristianismo e de alguns estudiosos do Novo Testamento, de onde muito do ceticismo que vemos surge. Mas nada disso altera os testemunhos de algumas mulheres de uma província romana desconhecida, que numa bela manhã de primavera, como a de hoje, há 2000 anos, algo se passou que nunca acontecerá antes. A ressurreição. O que é a ressurreição? É algo interessante que a palavra ressurreição não é encontrada no Velho Testamento. E na integralidade da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, não se encontra uma definição de ressurreição. É por essa razão que o Evangelho restaurado é tão maravilhoso. Quando lemos Alma, por exemplo, percebemos que ele é quem menciona que a ressurreição é a união inseparável do corpo e do espírito. Tão simples como parece, essa doutrina torna-se a base sobre a qual todas as verdades do Evangelho se apoiam. A parte mais indigesta do pudim teológico dos antigos santos é a ideia de uma ressurreição física ou corporal do Senhor. Em torno do século IV, a tensão de fato resolve-se, infelizmente, na opção por uma ressurreição incorpórea.
E esses estudiosos, portanto, negaram por absoluto a ressurreição corporal do Senhor e que fora apenas uma apologia. Geralmente, as explicações incidem em 3 categorias, certo? A primeira centraliza-se no poder da personalidade do Senhor. Ele era tão carismático que os primeiros discípulos simplesmente não conseguiram superar a sua morte. E, como resultado, houve um conflito interno, uma tensão coletiva do grupo e assim por diante. Criou-se um tipo de neurose. O resultado disso foi um tipo de alucinação amplamente difundida que eles teriam visto Jesus. A segunda vem da ideia que Jesus, na verdade, não morrera na cruz, mas, em vez disso, se ressuscitou no sepulcro, fez sua aparição e então se retirou. A terceira, bem interessante, é condizente com o cenário judeu, isto é, aquele encontrado em Mateus 28, onde os judeus pagaram as guardas para dizerem que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo e que então passaram a difundir essas histórias sobre a ressurreição. O Jardim da Sepultura, Jerusalém. Há muita atenção dada às disparidades das narrativas dos evangelhos sobre a ressurreição. Perguntas como: havia 1 ou 2 anjos próximos ao sepulcro? Pedro estava só quando viu o Senhor ressurreto ou estava com João ou outro apóstolo? Esses tipos de perguntas fizeram com que alguns estudiosos do Novo Testamento considerassem as provas da ressurreição confusas e frágeis. E suponho que, se somente tivéssemos as narrativas do Novo Testamento, essa confusão seria compreensível. Certo, mas se considerarmos a revelação moderna, como o Livro de Mórmon, a Doutrina e Convênios e o testemunho dos profetas modernos, então as provas da ressurreição física e literal de Jesus como um ser glorificado seriam extraordinárias. Gosto das palavras de um estudante diligente das Escrituras que uma vez disse: não existe nenhum outro fato ou evento na história da qual tenho mais certeza do que a ressurreição corporal física do Senhor Jesus Cristo. E esse aluno também era, por um acaso, um profeta de Deus, o presidente Ezra Taft Benson. Evidências da ressurreição. Possuímos muitas boas evidências provenientes da igreja primitiva de que realmente um evento histórico aconteceu aqui. Por exemplo, existiram pessoas que realmente viram e escutaram o Senhor, como os 2 homens na estrada de Emaús e os 10 discípulos. Paulo disse que havia de fato 500 irmãos que viram Jesus na mesma ocasião. Então, com certeza, o próprio Paulo viu o Salvador. Mas existe outro tipo de testemunho que são aqueles que não só o viram e escutaram, como também o tocaram. As mulheres que visitaram o sepulcro foram enviadas para contar aos apóstolos sobre a ressurreição. Elas se encontraram com Cristo no caminho. É interessante o fato delas terem se aproximado dele, abraçado os seus pés e o adorado. Mas o idioma grego é bem forte. A palavra usada é kratao, que significa agarrar. Elas não apenas esbarraram nele ou tocaram nele levemente. Elas não só tocaram o Senhor, como também o abraçaram fortemente. Então, com certeza, temos o próprio Tomé que disse: a não ser que toque o sinal dos cravos em suas mãos, não acreditarei. Então o Senhor apareceu e o que disse? Aqui estou, este é o sinal do cravo em minhas mãos. Assim, Tomé recebeu um testemunho tangível. No entanto, alguém muito interessante parece passar desapercebido, possivelmente por conta de problemas de tradução: Maria Madalena. O texto do rei Jaime narra que Jesus apareceu a ela no sepulcro e, aparentemente, de acordo com a narrativa, ela tentou tocá-lo, mas Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai no céu. A gramática grega sugere a existência de uma tradução melhor. Nós temos um presente do imperativo acompanhado por uma negação que significa: pare de fazer o que estás fazendo agora. E com ela, a palavra grega não é krateio, que significa agarrar, mas sim opto, que significa abraçar. Acredito que Jesus disse naquele momento: preciso me concentrar na obra de meu Pai. Este é um momento muito doce, mas tu precisas parar de me abraçar para que eu possa ir fazer o que meu Pai quer que eu faça.
Portanto, as mulheres, Tomé e talvez os outros apóstolos e Maria seriam as 3 testemunhas. Eles sabiam, pois haviam visto o Senhor. Qual foi a consequência disso? Uma foi que Pedro prosseguiu corajosamente. E qual é a ideia central desse fato? Pregamos sobre Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Essa é a mensagem. As mulheres. As 2 histórias mais extraordinárias em relação ao Evangelho de Jesus Cristo seriam a do nascimento de Cristo, que é a realidade da sua divina filiação ao Pai, e a realidade da sua ressurreição, que coroa o seu ministério e ilustra que ele realmente é o Filho de Deus. E nos 2 casos, mulheres têm um papel proeminente como testemunhas especiais desses acontecimentos. Adoro o relacionamento que o Salvador tinha com as mulheres no Novo Testamento. A história da mulher neste mundo é complicada. E nós já passamos por épocas bastante difíceis em termos de quem somos e como devemos ser tratadas. E apesar de termos conosco um livro que tivera de sobreviver por centenas de anos, ainda assim é impossível ignorar tais expressões de amor e respeito. Jesus nunca foi condescendente. Ele era gentil, firme, respeitoso e ensinava a elas toda a doutrina que ensinava aos homens. Não existia diferença entre homens e mulheres para ele. E por que haveria de existir? Ele é o Deus deste mundo, que veio para salvar a todos. Alguém podia perguntar o porquê? Por que ele estava mais preocupado com o tratar dos outros, a compreensão e o amor para com as mulheres, do que para com os 12? A minha conclusão é que, tanto na nossa lei e costumes como na de Israel antiga, a responsabilidade do homem pelo lar, neste caso sua mãe e outros entes queridos, próximos e estimados, parece ser dominante. As mulheres foram então instruídas para irem ao encontro de Pedro e de outros irmãos para contar-lhes o que havia acontecido. Assim, eles visitaram a sepultura e testemunharam que o corpo de Jesus havia desaparecido. No episódio da ressurreição, o Salvador apresentou-se para algumas mulheres como Marta, Maria e, finalmente, quando próximo à sepultura, apareceu em primeiro lugar a Maria como ser ressurreto e pediu-lhe para transmitir a mensagem de sua volta à vida aos apóstolos. Não sei se é possível para os homens compreenderem o que esse tratamento representa para as mulheres, o tipo de dignidade sem complacência que ele dava e dá a cada uma de nós. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscam o vivente entre os mortos? Os apóstolos. Os apóstolos haviam se reunido em Jerusalém e, naquela época, muitas coisas já haviam acontecido. Pedro havia negado Cristo e Jesus havia sido crucificado. Todos eles haviam congregado no mesmo lugar. Em quase todas as narrativas do Evangelho, são as mulheres que descobriram o sepulcro vazio e também, em primeiro lugar, encontraram Jesus ressurreto. Maria e as outras mulheres haviam ido até o sepulcro e o encontraram vazio. E na sua visita sentiram a princípio desapontamento, pois não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos lá, e esses anjos lhes asseguraram que tudo ficaria bem. Deve ter sido uma experiência extraordinária, um momento belíssimo. Então elas receberam instruções para saírem e contarem aos irmãos o que acontecera. Elas encontraram os discípulos, contaram-lhes tudo, e os apóstolos simplesmente o acharam inacreditável, eles riram delas. Aquilo nunca acontecera antes. Eles ainda tentavam se desprender das antigas noções de um Messias milenar que viria de forma triunfal, e ainda estavam tentando assimilar o conceito da ressurreição.
Mas ao menos Pedro e João correram ao sepulcro. Mas João era mais rápido que Pedro, que, por ser mais velho, não havia conseguido acompanhá-lo. João, ao reconhecer que Pedro era o apóstolo mais velho, esperou por ele ao chegar ao sepulcro. Pedro o alcançou sem fôlego, como pode imaginar. Ele olhou para o sepulcro e, enquanto olhava boquiaberto, percebeu certos detalhes, como os lençóis que cobriam Jesus, que estavam cuidadosamente dobrados no local onde o corpo estivera deitado. Acho que, com certeza, foi naquele momento eles passaram a acreditar nas palavras de Jesus, pois tudo começara a se elucidar. A estrada de Emaús. Outro exemplo desse tipo de belo detalhe é a história dos discípulos enquanto estavam na estrada de Emaús, que enquanto viajavam relembravam-se dos recentes eventos e entristeciam-se por tudo que acontecera. Então o próprio Jesus apareceu a eles, apesar de eles não o reconhecerem inicialmente. Podemos aprender algo sobre seres ressurretos. Um ser ressurreto não tende a aparecer sempre no estado de glória. Eu não acredito que os apóstolos não o reconheceram porque ele usava um tipo de manto ou capuz. Jesus conversou e discutiu com eles, e eles ficaram surpresos quando perceberam que ele não sabia do que havia passado. Então Jesus fazia aquilo deliberadamente. Após conversar com eles, Jesus disse que iria embora. Eles então o convidaram para entrar e continuaram a conversar. Eles pareciam bastante surpresos e perguntaram-lhe onde estivera e a razão de não saber dos acontecimentos recentes. De fato, ele era o mais importante participante do que se passara recentemente e ele sabia muito bem do que estavam falando. Assim, Jesus os ajudou a compreender o que havia acontecido. Eles se intrigaram com aquela discussão e com o seu conhecimento das Escrituras. Então, com certeza, quando ele tomou do pão, partiu, abençoou e lhes deu, eles identificaram quem era aquele homem. Reconheceram-no como Salvador e assim ele desapareceu do meio deles. E questionaram-se, dizendo: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles sentiram algo. Não foi somente o que viram, e sim o que sentiram, o que realmente os tocou e testemunhou a eles. Às vezes, acreditamos que é preciso ver para crer. Eles sentiram algo. E souberam até mesmo pelo que sentiram. Isso é importante para nós. Tendemos, às vezes, a rejeitar os sussurros do Espírito. Eles não fizeram isso, o que é importante. Uma testemunha física. Pedro disse posteriormente que não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Provavelmente ele referia-se à transfiguração nesse trecho, mas eles foram testemunhas oculares, óbvias testemunhas, e uma das coisas da qual se tornaram testemunhas, e era importante que o fossem, foi da fisicalidade da ressurreição. Quando o Salvador apareceu aos discípulos, a reação deles, a princípio, foi de temor. Eles ficaram apavorados, pois pensaram que viam um espírito. Evidentemente, eles ainda não haviam compreendido bem a noção de um ser ressurreto. Não os culpamos, porque isso nunca havia acontecido antes. Mas a fim de ajudá-los a acalmar seus temores, Lucas narrou algo bastante significativo, o pedido de Jesus para se aproximarem e tocar suas mãos e pés. Jesus queria assegurar-lhes que era o mesmo Cristo que estivera com eles por 3 anos e meio durante seu ministério terreno, que era um corpo ressurreto, um Salvador ressurreto. E para ressaltar a realidade física do seu estado ressurreto, ele até mesmo comeu diante deles, a fim de demonstrar que ainda possuía um corpo. E Cristo disse claramente: "O espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho."
Esses 10 apóstolos, Tomé não fazia parte do grupo. Podiam literalmente dizer: eu sei que Jesus Cristo voltou à vida. Eu toquei, ouvi e eu o vi comer. Uma semana mais tarde, os apóstolos estavam congregados e dessa vez Tomé havia dito que, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Cristo apareceu e disse: vamos avante, Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Aqueles que tiveram a oportunidade não só de ouvir e sentir, como também de tocá-lo, receberam um extraordinário testemunho da divindade do Salvador ressurreto. Entretanto, o Senhor continuou a ensinar doutrina adicional a Tomé, dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Esse ensinamento pode ser aplicado às nossas vidas, pois caso não tivemos a oportunidade de ver o Senhor, ou caso não tivemos a oportunidade de tocar no Salvador ressurreto, mesmo assim, se acreditarmos nele, mesmo sem tê-lo visto, se tivermos fé que ele é o Senhor ressurreto e acreditarmos em seus ensinamentos, também poderemos receber aquelas mesmas promessas e o testemunho daqueles que o viram, o ouviram e tocaram-no. O fato de nós reconhecermos as suas dúvidas como sendo parte da experiência humana no desenvolvimento da fé é um aspecto importante das narrativas do Evangelho, pois indica certa humildade por parte deles e uma espécie de disposição para mostrar que era um desafio para eles também. Mas isso também é uma indicação sobre a veracidade dessas narrativas. Não estamos tentando embelezar ou criar uma representação perfeita e ideal de nossa crença. Foram esses os nossos desafios e foi assim que viemos a ter fé. É isso que realmente aconteceu e esta é a verdade. Vor Fru Kirke, a Igreja de Nossa Senhora, Copenhagen, Dinamarca. Há algo de especial no Novo Testamento quando lemos sobre o dia a dia de Jesus. É importante identificá-lo pelo ponto de vista de Maria, alguém que é, sem sombra de dúvida, o Filho de Deus. A passagem em João, onde Jesus realiza o sermão do pão da vida, que é um sermão extraordinário, é um discurso sacramental formidável, magnífico. Então, no final, há esta declaração bastante cruel, e a multidão o deixou. Visto que ele não iria alimentá-los, não se interessaram pelos seus ensinamentos. Ele se dirigiu aos apóstolos e disse: quereis vós também retirar-vos? Foi um momento digno de pena, não é mesmo? Pedro, então, se aproximou e disse: para quem iremos nós? Pois nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Posso sentir a mágoa que ele teve naquele momento. Mesmo o Filho de Deus deve ter ficado desapontado ao ver as pessoas se afastarem, mesmo depois dele ter lhes dado tudo. Se eu estivesse lá, como teria respondido? Eu teria sido uma daquelas pessoas que se afastaram ou teria sido como Pedro? Sinceramente, espero que eu fosse como Pedro, mas de fato não sei o que faria. Então, ao colocar-me naquela posição, eu me perguntaria: quando às vezes ajo como um fariseu? Será que ajo como Tomé de vez em quando? Há 2000 anos, Tomé somente é relembrado como um incrédulo. Todavia, adoro a passagem em João 11, onde Jesus estava dirigindo-se para Betânia e Tomé sabia que era perigoso. Então disse: vamos nós também para morrermos com ele? Essa é a parte de Tomé que gostaria de lembrar. Seu comprometimento com o Salvador. Por essa razão, eu gostaria de ser como Tomé, Pedro e aqueles apóstolos que ficaram com o Salvador e tiveram, sem sombra de dúvida, altos e baixos espirituais, mas finalmente dedicaram e deram suas vidas ao Salvador. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. 40 dias. Lucas mencionou os 40 dias que os 11 discípulos passaram com Jesus.
Isso aconteceu parte na Galileia e, em parte, em Jerusalém, de acordo com a abertura do livro de Atos. Se lemos muito rapidamente, talvez não percebamos esses detalhes, mas, de certa maneira, essa informação se encontra no centro de suas duas obras. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. E aqui está a passagem quase no meio de tudo isso. Considero essas 6 semanas como um dos treinamentos mais importantes, uma das experiências de ensino mais importante que o Salvador já dera aos apóstolos. E também as considero significativas para a continuação de seu ministério, porque tudo o que Lucas narraria no livro de Atos realmente nasce desse momento. Foi nesse momento que Jesus deu as suas últimas instruções antes da sua ascensão. Foi isso que Cristo fez durante esse período todo. Houve uma transformação nos apóstolos. Eles, desde a morte de Cristo, cresceram e progrediram espiritualmente, pois ainda estavam aprendendo quem o Salvador era e como teriam de se virar sem ele, pois a responsabilidade do reino ficara sobre os seus ombros. Após a crucificação e a ressurreição, tornaram-se novos homens. A principal razão dos apóstolos terem se tornado homens novos foi o ministério de 40 dias, quando compreenderam o significado da ressurreição e quando compreenderam que o tempo com o Salvador estava no fim. Algumas pessoas ficam incomodadas com esse ministério de 40 dias, como fora narrada por Lucas no princípio do livro de Atos. Pois, se Jesus não havia ressurgido fisicamente, o que estava fazendo com os 11 apóstolos? Parece-me, então, que isso se transforma num ponto crucial, um separador de águas. Creio na ressurreição física de Jesus, que ele se encontrou com os apóstolos por 40 dias, ensinando-os, educando-os, instruindo-os e atualizando o seu conhecimento das doutrinas do reino e os procedimentos que ele queria que seguissem. Se eu não acreditasse na ressurreição, então não acreditaria naqueles 40 dias. Contudo, se alguém acredita na ressurreição, os 40 dias fazem sentido. A Escola Bíblica, Jerusalém. Se a literatura apócrifa está a muitos passos de ser aceita como escritura, um passo além leva-nos para o mundo do mito. Não se encontra a verdade em histórias individuais, mas sim em padrões e em temas. A tradição oral é consistente e pode nos dar dicas sobre certos acontecimentos de maneiras inesperadas. Em termos de folclore local, uma das reivindicações mais comuns ouvidas de Londres até o Tibete é: Jesus esteve aqui. Não se deve ficar surpreso com provas que o Jesus ressurreto visitou outras terras e povos. Durante o seu ministério mortal, ele proclamou tanto para oponentes como para discípulos da mesma maneira: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Apesar de não ter ficado claro quantos outros povos Jesus pretendia visitar, um registro se sobressai como uma testemunha independente da ressurreição literal. Outro Testamento. O título do livro de Mórmon é O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. O livro de Mórmon foi preparado por antigos descendentes de Israel e escondido para ser preservado até uma época em que outro testemunho de Cristo fosse necessário. Esse livro narra o ministério de Cristo entre o povo aqui no Novo Mundo, outro grupo de ovelhas que fora separado do resto. Narra seus ensinamentos, convênios e seu relacionamento com aquele povo, e especialmente o seu ministério após sua ressurreição. Portanto, é outro testamento do Evangelho de Jesus Cristo. Cumpre a lei das testemunhas, que na boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. A Bíblia foi o primeiro livro que testificasse do que o Salvador fizera em Jerusalém. O livro de Mórmon despontou como uma segunda testemunha ao também testificar do que o Salvador fizera em Jerusalém e que a sua ressurreição realmente havia passado.
O clímax do livro de Mórmon se dá com a visita de Cristo às Américas. Nefi profetizou sobre isso em 1 Nefi 12:6. Ele disse: "E vi os céus abrirem-se e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu e mostrou-se a eles." As pessoas se reuniram ao redor do templo. Elas ouviram uma voz que não conseguiam identificar. Era uma voz espiritual de penetrar o coração. E após ouvi-la pela terceira vez, conseguiram sintonizar-se com ela. Era uma voz que vinha do céu. Olharam para os céus e viram o Salvador descer. Pensavam que era um anjo. Então se colocou entre eles, dizendo: "Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas." Assim ele continuou a dizer que expiara pelos pecados do mundo. "Bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que submetia à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio." Então, uma das primeiras coisas que ele mencionou foi o cumprimento da expiação, sua submissão à vontade do Pai, e que aquela seria uma bênção maravilhosa para eles, como também para nós hoje, é claro. E aconteceu que, quando Jesus pronunciou estas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram do que havia sido profetizado entre eles, que Cristo lhes apareceria depois de sua ascensão ao céu. 3 Nefi, capítulo 11, versículo 12. Todos adiantaram-se. Cristo lhes fez um convite incrível, um convite que tocou seus corações e ainda hoje toca os corações dos milhões que o leem. Ele disse: "Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo." Esse incrível convite feito pelo Senhor ao povo de Nefi aconteceu da seguinte maneira: "E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. Isto fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir." E para mim, talvez uma das partes mais importantes da narrativa da visita do Salvador é, de fato, que aqui estão mais testemunhas. Desta vez, 2.500 pessoas que não só o ouviram, como também o tocaram e beijaram-no e banharam seus pés com lágrimas. Todos se adiantaram e sentiram as marcas dos cravos em suas mãos. E se cada um demorasse apenas 15 segundos, o total seria de aproximadamente 11 horas. Isso caso alguém não parasse e ficasse extasiado pela presença do Mestre. Isso ensina-nos sobre a essência de Jesus, o quanto ele nos ama e quer que o conheçamos. Além disso, ele se faz acessível àqueles que buscam ter uma experiência pessoal com o Salvador. Assim, aprendemos que o Salvador não só se preocupa conosco em geral, como também cada um de nós individualmente. Ordenanças. Quando o Salvador dirigiu-se ao povo, a primeira coisa que fez foi apresentar-se. Ele disse seu nome, mas também se identificou como Deus de Israel e o Deus de toda a terra. Nefi, o profeta daquela época, que estava no meio da multidão, aproximou-se do Salvador e prostrou-se diante dele, beijando seus pés. Então, quando o Salvador comandou que Nefi se levantasse, sua primeira atitude foi: "Dou-te poder para batizar este povo." Isso, de certa maneira, nos diz
ou indica o papel proeminente das ordenanças no reino de Deus. Ele chamou os 12 e o fez pela imposição das mãos, o que é uma ordenança. Ele ensinou-lhes sobre o batismo e como batizar ou não batizar, que é outra ordenança. Ele instituiu o sacramento, novamente, uma ordenança. Se examinarmos atentamente, começamos a perceber em que Jesus estava interessado. Ele estava interessado nas Escrituras. Ele queria que as pessoas compreendessem a sua ressurreição e ordenanças. E disse-lhe o Senhor: dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa, e deu-lhes poder para batizar. 3 Nefe, capítulo 11, versículos 21 e 22. 1 a 1. Ao final do primeiro dia em que Jesus passou com os nefitas no templo de abundância, ele olhou para a multidão e, com sua percepção divina, compreendeu que muitas daquelas pessoas não haviam absorvido seus ensinamentos. Todas as coisas haviam se renovado. Era um mundo completamente novo para eles. Tudo o que acostumavam fazer se tornara obsoleto. E teriam que construir um mundo inteiramente novo, além de um novo relacionamento entre si e com Deus. Todos choravam e ninguém dizia nada. Ele então percebeu da maneira que somente Deus poderia fazê-lo, que o povo queria que ele tardasse um pouco mais. Eles queriam que o Salvador realizasse os milagres tão esperados. Ele disse que estava para partir, mas permaneceu para realizar mais milagres. Até mesmo o coxo e o cego estavam em abundância. Foi um evento extraordinário. Eles não sabiam quanto tempo ele ficaria entre o povo. Mas, de sua própria livre vontade, haviam se dirigido ao templo naquele dia porque queriam saber o que deveriam fazer em seguida. Ele os convocou e o povo se aproximou, reunindo-se no templo. Eles não colocavam os nomes das pessoas em uma lista de oração, e sim faziam com que elas viessem diretamente ao templo, tanto à direita como no centro, e Jesus curou-os um por um. Olhais para vossas criancinhas. Cristo pediu à multidão para que trouxessem as criancinhas. A multidão se abriu em forma de círculo ao redor do Salvador. Eles trouxeram todas as crianças e as colocaram aos pés de Jesus. Jesus, então, e isso é omitido com frequência, ofereceu uma solene oração em nome dos pais daqueles pequeninos. E palavras não podem expressar o conteúdo de sua oração. Jesus orou usando palavras maravilhosas, e eram palavras tão belas, tão grandiosas e poderosas, que sua oração não pôde ser escrita. Depois disso, ele chorou, o que foi uma reação interessante. A reação de um ser ressurreto, de um membro da Trindade. Ali estava o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, e estava chorando. E ele disse que chorou por causa da fé do povo. Então, ele tomou os pequeninos, abençoou-os um a um novamente, e disse à multidão que olhassem para eles. Então, quando assim o fizeram, os céus se abriram e anjos desceram dos céus, seres glorificados, e cercaram aqueles pequeninos e ministraram entre eles. A multidão presenciou esse evento. Mormon não nos contou se eles ouviram o que os anjos ministraram às crianças. Mas o que sabemos é que 2 dias depois, no terceiro dia da visita do Salvador entre os nefitas e lamanitas, ele soltou a língua dos pequeninos
e até crianças de colo abriram a boca e proferiram coisas maravilhosas. As palavras ensinadas foram extraordinárias e foi extremamente significativo que crianças as proferissem tanto aos pais como às mães. Em vez de somente aos pais, tais palavras eram tão maravilhosas que não puderam ser escritas. Mormon então declarou especificamente que até mesmo criancinhas de colo proferem coisas sagradas. Talvez tenha sido um efeito do ministério daqueles anjos, que no reino de Deus, crianças não ficam em segundo plano. Elas não são cidadãos de segunda classe. Elas estão no centro dos milagres e dizeres extraordinários. Foi uma cena muito comovente que nos deu uma clara compreensão sobre o que acontece no coração do Salvador quando ele leva em conta a fé e a pureza do seu povo. Provavelmente esse é um dos capítulos prediletos do livro de Mormon, de muitas pessoas, pois demonstra o amor e o respeito do Salvador pelos pequeninos e como devemos amá-los e respeitá-los. Possuímos uma enorme responsabilidade como pais e mães de Israel, e o capítulo 17 é o exemplo ideal do amor que Jesus tem por nós como seus filhos, a quem adotou espiritualmente, conforme escrito em Osías 5 e 7, se viermos a Ele. No Velho e no Novo Mundo, ele pediu que as crianças fossem levadas a ele. Pois somente se nos tornarmos como criancinhas, seremos capazes de despir-nos do homem natural e fazer com que o sangue de Cristo seja completamente efetivo em nossas vidas. Multidão de testemunhas. Para aqueles que não acreditam numa ressurreição física, há um mar de testemunhas diante deles, que são as pessoas que disseram, nós o vimos, e parece-me que é quase algo impossível de se fazer, pois de fato é necessário ser desonesto para com os textos, desonesto para com os registros que estão ao nosso dispor. É uma história de progresso para mim. É uma história de transformações. Temos apóstolos que ficaram temerosos quando Jesus foi preso, mas que se encorajaram e viajaram por todo o mundo. Quando chegou, Jesus apareceu aos apóstolos. Disse-lhes que deviam aguardar o Confortador, ou a promessa do Pai que viria sobre eles, antes que começassem seu ministério mortal. Assim, os apóstolos reuniram-se no cenáculo e ouviram o soprar de um vento em sua direção. O Espírito do Senhor desceu sobre eles, e então saíram, e Pedro deu um poderoso sermão sobre o Senhor ressurreto e como todos precisavam arrepender-se e vir a Ele. Toda vez que prestavam testemunho, testificavam dois princípios. O primeiro é o fato que Jesus foi o servo sofredor que havia precisado morrer. Agora, com a confiança nessa mensagem, eles começavam a explicar sobre a cruz. E o segundo princípio era a realidade da ressurreição de Cristo. Eles eram testemunhas oculares. Todo o paradigma sobre como ensinar o Evangelho desenvolveu-se a partir disso. Pedro e João foram visitar o templo. Lá havia um homem coxo de nascença que estava nas escadas pedindo esmolas. Ele sempre estava por ali, diariamente.
Então o coxo pediu esmola a Pedro, que respondeu: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro tomou pela mão direita, como se soubesse que o milagre já acontecera, levantando-o. E todos os ossos das suas pernas e dos seus pés se firmaram, e ele começou a saltar de alegria por ter sido curado. Ninguém teria sido capaz de realizar tal milagre se não conhecesse a fonte do poder que estava em si em um dado momento. Ali estava Pedro, e ele estava na posição de ensinar e dizia: testifico-lhes que Jesus é o Cristo, e estas são as mãos que coloquei nas suas feridas, no seu lado, e o abracei. Estou aqui para testificar-lhes que foi verdadeiro, que abracei o Cristo ressurreto da mesma maneira que o abracei durante o ministério, e eu o conheço. Estas são as mãos que o tocaram, estes são os olhos que o viram, e estas são as orelhas que o ouviram. Isso é tão poderoso, é tão real, devido ao poder que estava em seu testemunho, ao poder da realidade disso tudo. Então, esse evento tornou-se o mais confirmado de toda a história da Terra no que se refere a assuntos espirituais. Nós o vimos. Nós o vimos. E nós o tocamos. Vimos-lo comer. Nós o abraçamos. Há algo físico, palpável e convidativo em tudo isso, para todos nós, que Jesus é real e está vivo. E esse é o meu testemunho, que Ele está vivo, que vive hoje. Palácio Frederiksborg, Hillerød, Dinamarca. As palavras de Paulo aos Coríntios envolviam a esperança renovada que ardia nos corações dos primeiros discípulos. Nos corações das duas Marias e de Salomé, quando descobriram que a pedra havia sido removida. Nos corações de Pedro e João, quando correram para o sepulcro, encontrando-o vazio. E nos corações de milhões, quando naquela manhã o anjo disse as palavras mais importantes da história: Ele não está aqui, pois está ressuscitado. A ressurreição de Jesus Cristo, como confirmada pelos discípulos do Velho Mundo, também foi confirmada por milhares de testemunhas no Novo Mundo. Todos testificaram que o Salvador triunfou sobre a morte quando tocaram as marcas do cravo e foram abençoados um por um pelas mãos que ainda guardavam as marcas da crucificação. Enquanto o mundo cristão espera pela segunda vinda, cabe a cada um de nós ponderar sobre o dia em que também nos encontraremos com o Salvador ressurreto, o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. O Messias, eis o Cordeiro de Deus.